A proposta de consultoria ela tem vários pontos importantes que o consultor precisa ficar atento. É verdade, a gente sabe disso. Mas tem 3 pontos essenciais na proposta, não que os outros não sejam essenciais, mas esses 3 pontos principais aqui, eles têm uma correlação entre eles muito forte e que o consultor não pode negligenciar nem os 3 pontos em separado, muito menos a correlação que existe entre esses 3 pontos, que são o preço, né, do trabalho de consultoria, o escopo da consultoria e o prazo de execução da consultoria. Por que é importante que o consultor não negligencie esses 3 pontos e essa correlação que há entre esses 3? Porque eles são a base do trabalho de consultoria, né? O escopo ele vai dizer a abrangência do trabalho, o que é de fato o trabalho de consultoria, o que você vai precisar executar no trabalho de consultoria. O preço, porque o consultor cobrou o preço com base no escopo, né? Naquilo que ele tinha que executar, ele cobrou um preço determinado. Então tem uma relação muito forte. E o prazo, evidentemente, porque dependendo do que ele tem que executar, ele estima um prazo para executar aquela consultoria. E isso é muito importante, esses 3 pontos e essa correlação entre esses 3 pontos é importante também porque eles afetam diretamente a fórmula, né, de lucratividade. Qual que é a fórmula da lucratividade? Por que eu estou falando de fórmula da lucratividade? Porque a lucratividade, o que é o lucro, né, de um projeto de consultoria ou o lucro de um negócio de consultoria? No caso aqui a gente está falando de um projeto de consultoria, né? O lucro, ele nada mais é do que o faturamento, né, aquilo que você cobrou do cliente, menos os custos que você teve, custo com mão de obra e outros custos. Então você vai ter o lucro do seu projeto de consultoria, não é verdade? E aí, o que acontece? Esses 3 pontos que eu falei, que é preço, escopo e prazo, eles interferem diretamente nessa fórmula da lucratividade. Eles interferem diretamente no lucro da empresa, interferindo para o bem do consultor ou para o lado negativo, né? Para piorar a situação do consultor. Então pode ser interferir ajudando o consultor ou pode interferir atrapalhando o consultor. Em que sentido? O preço, se a gente pegar esses 3 pontos, né, preço, prazo e escopo, o preço ele interfere diretamente no faturamento, né? Então lembrando que a gente tem lá a fórmula de lucratividade, que é faturamento menos custo, então vai me dar o lucro. O preço ele interfere diretamente no faturamento, ou seja, se você cobra um preço mais alto, você vai ter um faturamento maior. Se você cobra um preço mais baixo, você vai ter um faturamento menor. Então, isso vai interferir diretamente no seu lucro lá no final. E os outros 2 pontos, que é o escopo e prazo, eles vão interferir diretamente nos custos da sua consultoria. Principalmente os custos de mão de obra, né? Por quê? Se você aumenta o escopo, né, você tinha previsto lá na sua proposta de consultoria um escopo. O que é o escopo? É a abrangência do seu trabalho, né? O trabalho vai ser esse aqui, vai começar aqui, vai terminar aqui. Então você tem exatamente o que você tem que fazer. Se você começa a alterar isso, acrescentar coisas nesse escopo ou tirar, vai alterar a sua mão de obra, porque o custo com a sua mão de obra, porque você vai ter que trabalhar mais ou menos. Se você acrescentar mais coisas no escopo, você vai ter que trabalhar mais, né? Vai ter mais custo com mão de obra. Se você tirar do escopo, você vai trabalhar menos. E logo também vai afetar o prazo, porque se você começa a colocar mais coisas, e sempre, né, aquilo que eu falei lá no início, se o cliente começa a demandar mais coisas, mais trabalho para você e colocar mais coisas no seu trabalho de consultoria, você tende então a aumentar o seu escopo, claro, e aí então você tende também a aumentar o prazo de execução do seu trabalho. Aquilo que se você previu, por exemplo, que você ia demorar uma semana para fazer aquele trabalho, se começar a colocar um monte de outras coisas, né, incluir nesse trabalho, você vai ter que ter mais tempo para executar aquele trabalho. Então, por isso que esses 3 pontos eles interferem diretamente no seu lucro, ou seja, o preço interferindo no faturamento e o escopo e o prazo interferindo nos custos. E faturamento e custo vai gerar então o seu lucro, vai definir se você vai ter mais ou menos lucro, né?